Fala galera Smart, bom dia a todos. Bora lá, mais uma live de quinta-feira com o mentorado. Já fixei nosso aviso. Live de terças e quintas, 7h04 da manhã, lives com o mentorado, trazendo aqui o resultado, a experiência, os bastidores das arrematações dos nossos mentorados. Então já compartilha essa live aí, muito conteúdo de qualidade. Hoje a gente vai receber nossa mentorada aqui, Mariana Coelho, da turma 30, e tem 9 arrematações, daqui a pouco tá aí ao vivo para falar com a gente sobre leilão de imóvel, sobre essas 9 arrematações, trazer um pouquinho da experiência, da vivência dessas arrematações. Quem está entrando aí já compartilha essa live com um parente, um conhecido, um familiar, já chama para cá para a gente começar o nosso bate-papo aqui sobre leilão de imóvel. Vou cumprimentar a galera que está entrando aí, ó. Bom dia, Elaine, bom dia, Danilo Ferreira, Gustavo, bom dia, Léo, Keila, Aloísio, Lívia, bom dia, Marcos, Lucena. Galera que está entrando aí já coloca de onde está falando, né? Sempre gosto de saber de onde vocês falam. Compartilha essa live. Ó, bom dia, Sérgio Moreira, Rafael. Receber nossa mentorada aqui, Mariana Coelho, turma 30, 9 arrematações. Então, esperar a galera entrando aqui, já vou receber para a gente iniciar a nossa live. Olá, bom dia. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tô ótimo, né? Obrigado aí por ter recebido esse convite para contar Eu um que pouquinho aqui das suas histórias nas arrematações. Você estava lá no Experience? tava assim, no Experience foi uma experiência muito legal, assim, porque como a comunidade é muito online, né, a gente se comunica muito com as pessoas todos os dias, mas ter essa experiência de conhecer, de conversar e de respirar leilão 3 dias seguidos foi muito legal. A gente volta com renovado, né, com um gás todo especial aí para Eu voltei cansado, mas estou renovando agora. Mas foi muito bom. Então, de parabéns pelo evento, foi ótimo. Legal, obrigado. Você conheceu algum sócio seu lá? Ou já conhecia o sócio ou não tem Conheci. sócio? Não, eu tenho sócios maravilhosos, eu conheci eles lá e foi muito bom, porque era como se nós já nos conhecêssemos, né? Eu tinha pessoas também que eu conhecia da minha infância, conhecia que já tinham trabalhado comigo no passado, então foi muito legal reencontrar agora nesse novo momento, voltado para leilões, uma coisa que ninguém imaginava, né, fazer, mas foi uma experiência sensacional, assim. Ó, legal demais. Então tá aí. Chegou a receber plaquinha lá no palco? Como é que foi? Recebi. Recebi a placa de ouro, né, de 9 arrematações, e a placa dos tubarões de prata. Ó, tá aí. Então, ó, 2 premiações aí, parabéns. Obrigada. Mariana vai contar um pouquinho aqui da história dela, né? Então, eu nem pedi aqui para você se apresentar, vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você, né? Sua trajetória, de onde você é, com o que que trabalha, por que que entrou nesse mundo de leilão, se já era um desejo aí mexer com imóveis, ou se surgiu aí por acaso. Então, comenta um pouquinho sua trajetória até chegar ao mercado de leilão de imóveis. Tá certo. Então, sou Mariana, eu sou médica cardiologista, eu moro no Espírito Santo, eu nasci aqui, moro em Vitória, e eu entrei no mundo dos leilões por curiosidade e por procurar algum investimento pensando no futuro, né? Chegou um momento assim da minha vida pós-pandemia, que meu filho estava pequeno, que eu estava voltando para o mercado de trabalho e eu tive muita necessidade de procurar uma coisa que eu pudesse investir, que eu pudesse ganhar dinheiro, mas não ficar mais longe da minha família, mais tempo, né? Não precisar pegar mais plantões, não precisar aumentar minhas agendas. Então, eu realmente comecei a procurar outros investimentos. Eu não conhecia nada de leilão, nada do mercado de imóvel, não sabia o que era matrícula, registro, sabia nada. Ler um processo, então, nunca tinha lido. E surgiu bem ao acaso mesmo, um dia eu estava zapeando no Instagram e apareceu uma pessoa, eu ainda não conhecia a Smart, comentando, né, a questão dos imóveis em leilões, que você compra
pela metade do preço, coloca no mercado por um preço menor que o mercado habitual. E aquilo fez muito sentido para mim, né? Eu sempre comento que todo mundo leu Meu Pai Rico, Pai Pobre, lá ele comentava justamente isso, que imóvel você ganha na compra, né? E fez muito sentido para mim aquilo, então eu comecei a consumir conteúdo, procurar, até que apareceu, né, a Smart no meu Instagram, e eu fiz a aula de apresentação e ali eu percebi o espírito da comunidade, assim, o quanto que vocês se empenhavam, o quanto tinha de verdade, né, no que vocês falavam e o suporte que vocês davam, né? Porque eu cheguei a fazer outro curso antes, quando eu decido fazer alguma coisa, eu começo assim, a estudar várias coisas, então eu cheguei a fazer um outro curso que não me deu esse suporte. Então, eu não me senti preparada. Depois que eu entrei na Smart, foi diferente. Assim, eu senti que eu podia contar com vocês. E ali eu fiquei um tempo, fiz o DZA, Turma 30, só que no começo, como eu tenho pouco tempo, eu fiquei com muito medo de arrematar a distância, né? Não porque eu não acreditava no processo, e sim porque eu realmente achava que eu não ia dar conta de tocar uma reforma, de desocupar a distância, eu nunca tinha feito, então tinha uma série de medos. Então eu demorei um tempo para fazer minha primeira arrematação, fui conseguir fazer a minha primeira arrematação depois que eu entrei para o grupo dos tubarões, que ali eu consegui um time bacana para trabalhar e depois disso começaram a sair espontaneamente. Agora a gente tem uma forma de trabalhar muito legal. Olha aí que legal, né? Então, buscou leilão de imóvel, né, para ganhar tempo, né, qualidade de vida, ter mais tempo em casa ali, né, para fugir ali dos plantões aí muito corrido, né? E conseguiu muito resultado rápido. Tem, acho que menos de um ano aí, talvez, de mentoria, né? Não sei quando você entrou, acho que foi provavelmente o início do Um ano passado. ano, Um isso, um ano, ano né? mais ou menos. Uhum. Um ano aí e 9 arrematações, um baita sucesso. Quando você entrou, você tinha algum receio sobre leilão? Qual era o maior medo, assim? Ou você já entrou sem medo e vamos Né? que vamos? Eu tinha todos os medos, assim, medo, Todos mesmo. todos possíveis. A desocupação, que era um monstro, assim, na minha cabeça. Medo dos processos, né, da parte jurídica. E, assim, medos básicos de deixar passar alguma coisa, de errar na avaliação do imóvel. Era tudo novo para mim, eu não sabia avaliar. Eu sabia preço de imóvel perto da minha casa, onde eu estou procurando para comprar, mas não sabia precificar um imóvel à distância, assim, então eu tinha todos os medos possíveis. Eu acho que é isso aqui. E o medo principal, que era o medo de não dar conta, pela falta de tempo, sabe? Então, por isso que eu demorei um pouquinho a arrematar. Não, mas tá aí, nove arrematações já em um ano, então tá aproveitando bastante. Comenta um pouquinho das arrematações, como é que foi a primeira? Foi tranquilo? Foi mais A- enrolada? então, a primeira, na verdade, ela está enrolada até hoje. A gente teve um problema na desocupação, né? Nós fizemos, o grupo aguardou o registro, e quando nós fomos procurar o ocupante, né, vasculhar o ex-mutuário, a primeira coisa que nós descobrimos é que ele tinha uma ordem de prisão, ele era envolvido no tráfico de drogas, então deu um susto inicial. Mas assim, vamos lá, vamos ver. Pedimos um colega que mora lá na cidade para fazer uma diligência, ele foi. Uma coisa que até eu gostaria de apontar aqui, eu sempre recorro ao mapa dos esmartanos e eu tenho tido uma experiência muito legal. O pessoal tem sido super solícito para ir, para conseguir contato de ocupante, então eu acho o mapa super legal. E nesse caso foi um colega, conseguiu o contato do ocupante, não era o ex-mutuário, e tentamos, inicialmente a pessoa apareceu de boa fé, deixou entrar na casa, filmar a casa, então a gente achou, mas depois apareceu aí a advogada, apareceu aí o ex-mutuário, aí nós tivemos que entrar com o processo de emissão que deve estar para ser cumprido essa semana já, a liminar. Ó, então quem estava ocupando lá não era o ex-proprietário, né? De início recebeu bem, mas depois Isso, parece que talvez o ex-proprietário assumiu aí a situação, né? E embarreirou aí. exato. Aí o cara Aí não quis mais negociar nem nada, né? Parou de não, responder. parou de conversar. Exato. Aí nós tivemos que entrar com a ação e agora já está já acionamos o oficial, já deve ir essa semana.
Ah, então tá na fase aí de cumprimento. Então, assim, teve que entrar com a ação, mas nada demais, vai Nada cumprir, demais. né? Então vai. E de valores desse imóvel, você lembra mais ou menos? Valor de compra e valor de mercado? Eu podia ter olhado, né? Não, mas eu lembro que nesse começo, assim, a gente estava avaliando com ROI em torno de 30%, né, para a gente começar. Então, agora a gente tem tido até uma experiência, assim, tem um que a gente está para negociando, um que já está com contrato assinado, que vai dar um ROI aí de 40%, e um outro que a previsão é de uns 80% se der certo aí a negociação. Legal. Então, Esse primeiro aí foi onde? Qual cidade? Limeira, São E- Paulo. Tá bom, então aí, tu era do Espírito, tu é do Espírito Santo, né? E tinha medo de É, pegar fora da tua região, já pegou aí distante, né? Limeira, São Paulo, né? exato. Eu procurei muito aqui perto, né? Que antes de arrematar com o grupo, eu tentei sozinha, muito aqui perto, mas aqui na capital, apartamento, todos aqueles erros, aí ficava estudando, fazia levantamento todo do ex-mutuário, processo, chegava na hora, o leilão não estourava, então aquele começo difícil, eu passei por ele, e depois que eu desencanei, comecei a pegar as casas feias, a gente brinca, a gente gosta de casa feia. Aí começou a desenvolver, sabe? Esse primeiro aí foi casa ou apartamento? Casa. Casa. Eu tenho, são 8 casas e um apartamento. Olha aí, então de 9 imóveis, 8 são casas e um é apartamento, né? Tem motivo, né, de pegar casa aí, né? Não é coincidência. Falou aí Não, do Espírito Santo, normalmente aí tem poucos imóveis, né? poucos. E tu disputa aí com o João da CIE, né? Da tua área aí, né? O João é um grande amigo. O João é meu amigo de infância. Na É? verdade, Olha aí, eu devo, coincidência. Não sabia que a era tão ver- pequena a cidade assim, não. não, a gente morava até na cidade do lado, aqui na Serra, e assim, eu devo muito ao João eu ter conseguido isso, por vários motivos. Quando eu entrei no DZA, eu lembro de ter feito uma pergunta no grupo, e ali ele me identificou e começou, me chamou, falou, ei Mari, e começou a tirar todas as minhas dúvidas. Eu consumi bastante ele ali naquela etapa. E eu compartilhava com ele, olha, João, não estou conseguindo, mandava os leilões, estourou de novo, tal, até que ele que me incentivou, olha, Mara, entra nos tubarões que ali você vai conseguir tudo, e eu devo muito a ele continua me dando muita assistência, o fato de eu ter chegado até aqui, com certeza. Olha aí, né? Então a mentoria aí personalizada com o João tem preço, É, né? é Cara verdade, fera. Gente era boa fera. demais aí, tá com a gente junto aí na caminhada. Aí fez essa primeira arrematação, né? Não teve a posse amigável. A gente fala muito aqui que a posse normalmente vai ser amigável ali, 90% das vezes, e resolve na conversa. Desse aqui não resolveu, teve que entrar com a ação de admissão na posse que ainda está desenrolando. Comenta um Isso. pouquinho dos outros 8 aí, como é que foram cada um desenrolar de cada um deles, se você lembrar alguns detalhes. Nós temos um em Paranaguá. Essas 8 arrematações, né, são todas à distância, assim, não nenhuma aqui perto. Nós temos um em Paranaguá que é o que está vendido, assim, foi uma negociação um pouquinho mais complexa, né? O ocupante resistiu um pouco em termos de valor para sair. Quase tivemos que entrar com a emissão também, mas no final conseguimos um contrato de desocupação amigável, tá? Já está vendido. Temos um caso que está acontecendo, assim, que é um caso mais atípico e diferente, que o morador da casa, ele sofreu um golpe, na verdade, uma pessoa que vendeu para ele que não era dona do imóvel, e essa pessoa se matou 15 dias depois, então ele perdeu qualquer relação com o imóvel, ele tentou entrar na justiça para conseguir assumir o imóvel, mas não conseguiu. E quando eu conversei com ele, eu percebi que era uma pessoa trabalhadora, muito boa. Ele contou essa história toda, ele estava absolutamente abalado pela possibilidade de sair do imóvel, ele tinha reformado o imóvel inteiro. Então, nós conseguimos entrar num acordo, ele tinha interesse de comprar, a gente, ontem de manhã, a gente negociou uma forma dele conseguir pagar a casa, e estava praticamente resolvido, mas aconteceu uma coisa que agora a gente vai ter que mudar a rota,
que a entrada dessa casa nós temos que pegar o veículo deles, que era um veículo bom, até novo. Só que ontem à noite eles capotaram o veículo, bateram. Então agora a gente vai ter que refazer a análise da família, ver se a gente consegue mais crédito para eles conseguirem comprar. Então a gente vai ajustando a rota, negociando. E a gente tem outros ainda em fase de documentação, financiamento, né? Então, esse camarada que estava ocupando, ele comprou do antigo proprietário que já tinha perdido o imóvel. Tu lembra quanto ele pagou? Foi um golpe ou ele comprou sabendo que estava comprando um negócio? Não, na verdade, a ex-proprietária vendeu para uma pessoa e essa outra pessoa que vendeu para o atual ocupante. Só que nada disso foi para a matrícula. Então, na matrícula estava o nome da primeira pessoa. E esse intermediário faleceu. Então, perdeu totalmente o vínculo qualquer que ele pudesse fazer em relação com o imóvel de contrato, de negociação. Essas negociações paralelas aí que o banco não participa, ela não tem validade nenhuma ali contra o arrematante, né? Então a pessoa, muitas vezes de boa fé, compra, né? É muito comum, né? Venda de ágio, venda financiamento, né? Mas o cara às vezes nem sabe que o outro já deixou de pagar, que o imóvel já foi consolidado aí, que já vai para leilão. Ou às vezes até sabe, né? Mas não sei, tem que ver o caso concreto aí, né? Na verdade, quando ele comprou, a data da compra já tinha sido até consolidada, mas eles não checam a matrícula, né? Quem compra, não faz essa diligência, então realmente ele falhou nisso. Eu imagino que tem gente que saiba, né, que tá comprando baixo porque o negócio tá enrolado ali, mas tem gente que não sabe, né? Acha que está comprando um imóvel ali que vai conseguir regularizar lá na frente. Então, Exato. a falta de conhecimento aí faz a galera perder dinheiro aí e não tem o que fazer, vai perder porque essa venda não é oficial, não está registrada, o banco não autorizou. E aí, normalmente é o primeiro comprador, né? Você tenta vender para ele. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Aqui tava quase dando certo, aí, mas o cara tá meio enrolado aí financeiramente, né? Mas a gente vai tentar ainda estudar alguma estratégia aí para ajudar. Exato, né? O cara já teve despesa lá na casa, a princípio tá no imóvel de boa fé, tá conversando bem, mas se não der certo aí vai ter que desocupar, né? Não dá Sim, teve um outro que já respondeu assim, não, só converso no. Estou com processo, só converso nos autos. Esse a gente já vai entrar para a emissão, não tem nem muita conversa. E esperar daqui a pouco ele deve procurar a gente para conversar. Exato, né? Esses mais, assim, fortões aí é bom cobrar a taxa de ocupação, De ocupação, né? E até o exatamente. final aí pro cara ver como é que funciona, né? Esse que você falou que da venda agora foi qual cidade? Paranaguá. Paranaguá. Tá aí, Paranaguá. né? E todos eles longe da sua cidade, né? Que era um receio inicial. Todos cotizados ou algum sozinho? As casas, eu tenho 8 cotizadas, né, que são essas. Eu tenho um apartamento sozinha. Esse é aqui perto, mas esse eu quis aproveitar o meu fundo de garantia para mobilizar aquele dinheiro lá, né? Então, por isso que eu acabei fazendo a operação sozinha, uma operação que a estimativa é um lucro, assim, 30%, mas a ideia maior era mobilizar o dinheiro do fundo de garantia para conseguir investir novamente, né? Ó, então tá aí a dica, né? Às vezes o cara tem lá o FGTS lá parado, né? Quer usar e comprar o imóvel é uma possibilidade de você liberar esse dinheiro, né? Então muita gente Exato. pega o imóvel ali só para poder reaver esse dinheiro, né? Aí faz uma troca ali, às vezes nem tem tanto lucro, né? Mas é só para poder reaver esse dinheiro, para poder já botar ali em outro negócio, em outro imóvel. Então tá aí uma possibilidade que Exatamente. muita gente não sabe, né? De poder usar para comprar desses imóveis todos aí. Tu lembra mais ou menos dos estados? Está concentrado em algum estado? Como é que tá? Nós temos em São Paulo, dois, em Ourinhos e Limeira, temos em Paranaguá, no Paraná, em Foz do Iguaçu, Uberaba, Minas Gerais, eu acho que são esses. E Goiás, nós temos uma sócia querida lá em Goiás e nós temos 2 imóveis. Então tá aí, né? Para quem começou aí menos de um ano, estava cheio de medo não sabia nada, né? De pegar imóveis em outro estado, aí 9 imóveis já arrematados aí em vários estados, no Brasil inteiro. Então aí já rompeu esse problema. Teve algum aí que já chegou a vender, porque o período é curto ainda, né? Você começou a arrematar tem menos de um ano. Então talvez Isso. não tenha venda ainda. Já vendeu alguma? O de Paranaguá, está vendido. Comenta um pouquinho desse. Foi o que você já falou, né?
Esse foi uma negociação que demorou um pouquinho, né? A gente acabou sendo amigável, a gente pagou um dinheiro assim, para ele sair. E a reforma foi super rápida, a gente conseguiu um apoio lá na cidade. A reforma durou aí uma semana, 10 dias, e na mesma semana que ele foi para o mercado, foi vendido. Ficou bem bonitinho. É imóvel popular esse? Popular, é uma casa popular, assim, se eu não me engano, eu realmente eu podia ter visto os valores, mas acho que nós gastamos cento e poucos mil, está vendendo por 215. E essa aí Essa a posse foi tranquilo. foi. Pagou com o valor Demorou, que saiu ou foi só a conversa mesmo? pagamos R$ 9.000 para ele sair. Ele estava pedindo 30 e negocia daqui, negocia de lá, compra isso, compra aquilo. Fechamos em 9. Demorou um pouquinho ele aceitar. Primeiro tem uma fase de negação, né, que eles demoram a aceitar que perderam, falam que vão correr atrás, mas aos poucos ele entendeu que teria que sair. É, Nós quase entramos com o processo. Assim, gente. primeiro o cara fala, não, o imóvel é meu, tá, não perdi não. Depois fala, ah, não, tô com anulatória, vou reverter. Exato. Depois que ele vai entendendo ali que perdeu, aí começa a pedir um valor muito alto para sair, depois a realidade vai batendo, né? Aí Exatamente. no final fica assim no valor mais baixo. Essa reforma aí, o que foi feito? Só pintura, coisa básica? Se for foi uma semana Pintura, de reforma, né? isso, pintura. A gente ia trocar assim, as luminárias, ia trocar o espelho, mas acabou que apareceu um comprador antes da gente fazer isso. Então, nem fizer. Mas a ideia foi só essa. Só de pintar e cortar a grama da frente, a casa já chamou a atenção. Então, a gente nem fez tudo que estava planejado, sabe? E apareceu, sem anunciar, já apareceu interessado na compra ou se chegaram anunciados já estava? Não chegamos a anunciar na internet, não. O rapaz que estava nos auxiliando lá tinha conhecido os corretores, que comentou da casa, e quando o corretor viu a casa, ele falou, não, assim, já vende, já começou a captar os clientes que ele já tinha, esse cliente que está comprando, já tinha até um crédito é, autorizado, e ele pegou essa cliente, levou lá e já fechou. Então, foi o contato boca a boca mesmo, foi Olha aí, super né? Negócio muito rápido, é muito rápido. menos de uma semana aí, o imóvel ainda praticamente sendo reformado e já Exato, vendeu, né? Então, exato. imóvel era de rua ou condomínio? De rua, Casa de rua, né? casa de rua. A cidade é pequena, grande, média, sabe mais ou Cidade menos? pequena, Paraná é uma cidade. Não é tão pequena, não, né? Acho que ela tem um polo, tipo um porto, alguma coisa que movimenta um pouco a cidade. Tem umas áreas que são um pouquinho mais perigosas, né? Dizem, mas essa casa era uma casa, uma rua até boa, assim, uma área melhor da cidade. Então a gente fez essa pesquisa antes, né, com o morador lá. Ó, legal demais. Ó, a Aline tá falando aqui que teve o caso de Foz. Super colaboração da Marina Ah, Alessandra. o caso de Foz é interessante, porque o caso de Foz, a Aline é uma querida minha sócia. O caso de Foz, a Aline fez esse garimpo. Na hora a gente fez análise e realmente tinha um grande potencial. E entramos para o leilão. Teve briga, teve disputa, conseguimos. E nós tínhamos conseguido um contato lá que colocou uma escada lá e falou: essa casa está abandonada. Então, se está vazio, no Cara, outro dia. botou uma escada no muro lá, subiu pra olhar, né? Então, arrematamos no outro dia, pulando para dentro da casa, abrimos. E assim, a casa realmente estava com um aspecto ruim. Piscina muito suja, a grama alta. E a gente, mas entrando na casa, nós vimos que os eletrodomésticos estavam todos lá, tinha roupa, tinha brinquedo de criança. Então, naquela hora a gente pensou, né? Pode dar problema. Deu 30 minutos, apareceu o ex-mutuário, Mas ligou. vocês arremataram e entraram no dia seguinte, foi isso? Sim, Sem documento, sem nada. sem documento. Isso aí, foi. Isso aí é doideira de tubarão. Aí nós entramos, enfim, invadimos, mas o rapaz ligou, nós conversamos com ele falou que ele estava se divorciando e que ele realmente assim, não morava efetivamente na casa, mas que ele só ia tirar as coisas dele.
Então, marcamos dia 24 de dezembro, Natal. Ele foi lá com um colega nosso e tirou as coisas dele. E assim, desocupamos sem gastar nada. Temos muita sorte, eu sei. E agora a gente está reformando, a casa está ficando linda. A Alessandra, nossa amiga lá, está fazendo um trabalho lindíssimo. Então, acho que vai ser um imóvel que vai dar um bom lucro aí pro grupo. É a Alessandra Calegari, né? Calegari, isso. Ó, legal demais. Então, posse aí, ó, quase imediata, né? No dia seguinte, a É, arrematação já exato. desocupou, desocupação amigável. Então, na maioria das vezes, vai ser amigável, aí vai ser tranquilo, né? Desocupou, fazendo reforma e já vai vender o imóvel aí muito rápido. Tem que acelerar o Exato. ciclo, né? E às vezes você reforma e o imóvel ainda nem está pronto para venda, né? Para registrado, né? Que às vezes tem a questão da burocracia ali do É. registro, né? Então, tá Mas aí. tá saindo até rápido o registro, Tá assim, saindo a rápido, gente. né? Que bom. Tá saindo, tá. Aí já está em condições de venda praticamente. Aí esse é casa também, né? É uma casa em Foz, uma casa muito boa. Casa em Foz aí do Iguaçu. Bom demais. Tirando aquele primeiro caso lá que você falou aí que teve que entrar com comissão na porta, teve algum caso mais embolado aí de que teve que conversar mais ou que teve algum problema ou foram todos mais tranquilos? Não, o restante mais tranquilo, assim. Inclusive, a maioria a gente consegue inicialmente conversar com o ocupante e tentar vender para ele. Tem uma outra casa, tem essa, né, que eu comentei do carro, que está praticamente fechada, a gente vai tentar estudar uma estratégia melhor para o ocupante. E tem uma casa em Uberaba que a gente também vai oferecer para a ocupante mostrou interesse, é uma inquilina que mostrou interesse, então a gente vai fazer toda uma análise de crédito da filha, tentar fazer um bom preço para ela para facilitar essa venda. Desses estudos aí, teve algum de reforma mais elaborada ou basicamente pintar e fazer pequenos reparos? Esse de Foz, assim, não teve. Na verdade, tivemos que mexer um pouco mais em trocar gesso, estudamos quebrar uma parede lá. É uma casa grande, assim, uma casa boa, mas não teve reforma estrutural importante, não, mas atualização mesmo, sabe? E cuidar da piscina, reformar a piscina, reformar o jardim, garagem. Então, foi uma obra um pouquinho maior, mas não mudou tanto a estrutura da casa. E como é que foi aí para poder fazer essa reforma, né? Porque não é cidade de vocês, não sei se é a cidade lá da Alessandra, ela é do sul, mas não sei qual cidade é. Como é que é para fazer a É, reforma à distância? a Lê é de Foz, Ah, é de então Foz? ela que assumiu essa parte toda da reforma brilhantemente, assim, a gente fez alguns orçamentos à distância, né? A Aline participou bem aí, fez alguns orçamentos, mas ela já tinha um contato de um pedreiro que está indo super bem, já tinha contato de outros fornecedores, então ela que tem resolvido, compartilha com o grupo, liga, a gente estuda junto, mas no dia a dia ela está tocando lá para a gente. Eu, eu Ótimo. acho eu acho que ter esse contato no local facilita bastante. Então, em Paranagá, nós também conseguimos uma pessoa parceira que no dia a dia lá desenvolveu, a gente sentou, definiu, vamos fazer isso, compra dessa cor, tudo, e ele resolvendo lá no dia a dia. Isso facilita Olha, muito. ela tá ajudando bastante aí, né? Mas a Aline falou que ela não é sócia nessa rematação, é isso mesmo? Ela não é sócia. Ela não é sócia. Mas como é que ele não é sócia e tá fazendo tudo? Como é que é isso aí? É uma pessoa incrível. Então, um sócio que lembrou dela, que falou, é de lá, e ligou, e ela, primeiro que ela prontamente foi nos ajudar lá com a questão do ocupante, né? Para que nós entramos na casa, e depois para negociar com o ocupante. E depois ela se disponibilizou a ajudar, e foi uma experiência. E eu acho que o espírito da comunidade está aí, sabe? As pessoas se dispõem, se entregam para ajudar o outro. Então, eu acho que isso é umas grandes diferenças assim, da comunidade. Ó, isso aí, né? Então, nem tá na rematação e tá lá ajudando, né? Tocando a reforma, ajudou na posse. É esse o espírito da comunidade, né? Um ajudando o outro.
Por isso que fica fácil, por isso que fica mais tranquilo de você arrematar à distância, de arrematar em grande quantidade, porque um vai ajudando o outro, né? Exato. E daqui a pouco vocês pegam um e colocam ali também aí para em contrapartida, né? Uma Não colaboração. tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Ela É será essa sempre a, bem-vinda. a grande sacada, né? De um ficar ajudando o É. outro ali, né? Hoje ela te ajudou, lá na frente você ajuda ela, então todos se ajudam, por isso que dá muito certo. Desses imóveis todos aí, são 9 imóveis, né? Você falou aqui, acho que de uns 4 ou 5, tem mais algum que você lembra de algum detalhe? Eu acho que os demais a gente está resolvendo documentação ainda. Teve um de Goiás que Fernando até teve que entrar para nos ajudar, porque o cartório de registro, eu não tinha essa experiência com cartório de registro, às vezes consegue umas notas evolutivas que ninguém entende, então deu um trabalho, assim, o próprio Fernando ligou para lá, passou uma lábia lá no tabelião e conseguiu reverter a situação, mas a gente teve muita dificuldade de registrar por uma nota que não tinha como resolver, era referente a um laudo da prefeitura que não tinha como reverter. Então, o restante a gente está nessa fase de documentação. Olha aí. Então, é o poder da comunidade, né? Qualquer problema que tem ali, à disposição para um ajudar o outro. Desses 9, são todos extrajudiciais? Tem algum judicial? Como é que está a distribuição? Todos extrajudiciais até agora. Que nós começamos pelos aí começamos a arrematar. Aí todos esses, por Aí enquanto. tá no extra mesmo. Você chega a olhar judicial ou fica só olha extra? Óleo também, Olha óleo também. também, óleo também. Mas Pra é não porque arrematar. eram boas oportunidades, e a gente participou, é porque, né, da quantidade que a gente participa, a gente leva um número X, mas a oferta foi muito grande de extrajudicial no final do ano passado, né? Então, teve muito leilão de banco acontecendo ao mesmo tempo. A gente aproveitou aí essas oportunidades. E comenta um pouquinho aí como é que você concilia essa atividade, né, de imóveis, vários imóveis, com sua rotina normal, trabalho, família. Você tem um horário específico para mexer com o imóvel, fazer a garimpagem? Eu tento, assim, me organizar. Todo dia de manhã, né, eu estou no hospital. Eu tenho 3 tardes que são um pouco mais tranquilas, que é o momento em que eu consigo sentar, planilhar, ver o que tem de pendência dos imóveis, ligar para um lugar e outro. E a garimpagem, eu tento pelo menos uns 30 minutos, assim, por dia. E nos dias que eu estou à tarde, eu tento ficar um pouquinho mais, né? Às vezes, essas demandas de ligar de imóvel, né, não consigo garimpar tudo que eu queria, mas é uma coisa que eu gostaria, que eu estou me planejando para aumentar o meu tempo de garimpagem, que eu acho que é ali que a gente precisa desenvolver mesmo. E tem a rotina, né, do filho, então à noite as aulas eu fico ouvindo no tempo que dá, então é na academia, no carro, às vezes algum intervalo aqui no hospital, eu estou ouvindo aula à noite, estou sempre com fonezinho de ouvido enquanto estou resolvendo as coisas, então final de semana eu gosto muito das aulas, então eu estou sempre ouvindo, né, na hora no tempinho que eu tenho. E garimpar é a todo momento, assim, tá esperando uma consulta, dá uma garimpada. Chega uma proposta, você olha aquela e mais o restante que tem lá no leiloeiro. Então, tenta aproveitar, assim, os intervalos. Ó, tá aí, galera. Não é fácil para ninguém, né? A gente tem que dar um jeito aí de arrumar um espaço aí na rotina agitada que de todo mundo é. Não pode jogar toalha. Então, tá tendo um baita resultado, se desdobrando aí em vários papéis, né? De mãe, esposa, é, Exato. trabalho. Então, e na hora que dá, vai garimpando. Meia hora por dia, 1 hora por dia, o que der, vai fazendo. Desses imóveis todos, um só não foi cotizado, né, que é aquele que você comentou que foi para usar o FGTS, e todos os outros 8 cotizados. Comenta um pouquinho dessa cotização, como é que funciona. Muita gente assiste live aqui e não entende direito, né? E assim, até assusta, né? Como é que tá arrematando com um camarada lá, não sei de onde. Então, comenta como é que funciona uma cotização e como é que é uma divisão de trabalho. Como é que vocês dividem, né? Porque tem várias formas, né? Se uma pessoa ficar responsável pelo imóvel inteiro, ou é divisão por etapas. Então, comenta como é que é. Ou varia, para cada imóvel varia também, de acordo com o grupo. Como é que está sendo feita essa cotização aí desses imóveis?
A cotização foi assim, foi o meio que eu consegui chegar até aqui. Eu sozinha não teria conseguido assim essa quantidade de imóveis, certamente. Eu conheci pessoas incríveis assim para trabalhar junto no grupo, né, dos tubarões e que estão comigo em várias arrematações, né? A Aline que está aqui, querida, Roberto, Júlio. Então, a gente consegue trabalhando junto. Então, enquanto um está resolvendo o TBI da prefeitura, o outro já está registrando, um cuida da reforma e vai meio espontâneo. Então, por exemplo, quem está no registro, a gente deixa só um no registro de imóvel para facilitar. E a pessoa que está no registro não é a pessoa que faz o contato com o ocupante. Então, a gente já tem isso meio pré-estabelecido. Então, saiu o registro, o primeiro que viu já fala, vou ligar. Aí já liga para o ocupante e a gente vai trocando. Tem épocas que um não pode, um viajou e o restante do grupo continuou movimentando o imóvel, se ajudando. Então, a gente vai se atualizando o tempo todo e quem está mais disponível naquela hora, como todo mundo está interessado, assume e fala, vou resolver, vou mandar o e-mail, vou ligar para o fulano. Então, isso tem fluído muito bem. Todo mundo com essa responsabilidade, esse cuidado com o imóvel, e quem na hora ali consegue, toma a frente. Olha aí. E sobre faixa de valor dos imóveis, né? Vocês arrematam determinado tipo de imóvel, determinada faixa de valor? Tipo, eu já vi aqui que é casa, né? Normalmente casa aí de Casa. rua. E faixa de valor? Qual o valor mais ou menos aí de arrematação? Então, são imóveis populares, assim, em média, em torno de 100, 150. Temos alguns de 200 mil, 200 e pouco. E esses de 100 e pouco para vender por 250, 300. E a casa que a gente tem um pouquinho, um valor maior é a de Foz, né, que foi uma arrematação de 420, mas ela tem uma expectativa no final de vender por 900, 950. Então, nós começamos com essa faixa, né, mais popular, e a ideia agora é também pegar esses imóveis um pouquinho mais caros. Então tá aí, né? Faixa popular, mas a ideia já é migrar para imóveis de valores mais altos. Nove Depende. imóveis arrematáveis, né? Um período muito, Isso. muito curto. Desocupação, uma só aí teve que entrar com emissão na posse. Imóveis espalhados nos estados todos. Tem algum critério de selecionar a localidade na hora que está garimpando? Ou qualquer coisa Não, que apareça, que a oportunidade pega no Brasil inteiro? no Brasil inteiro, qualquer oportunidade. Então tá É aí, né? Não, só. lucro não Tem tem alguns. chefe, né? Exato. Tem alguns lugares que a gente já conhece, né, que já olha com mais rapidamente, mas se alguém manda uma oportunidade em outro lugar, a gente vai estudar o local, vai estudar as possibilidades ali, pode arrematar em qualquer lugar, não tem CEP. Exato. Sobre a cotização ainda, o Rodrigo perguntando aqui quantas pessoas em média aí na cotização. Geralmente, depende do valor do imóvel, né? Mas eu tenho um grupo de 4 pessoas, assim, tem um grupo de 5. No começo nós cotizávamos um pouquinho mais, a gente tinha muito medo, então chega a grupo até de 9 pessoas, 8, 9 pessoas. Mas, no geral, são 4, 5 pessoas. Ó, a vantagem é a diversificação, né? Que você coloca o dinheiro espalhado, né, em vários imóveis, você diversifica ali. Se um demorar mais, o outro já vendeu mais rápido. Então você vai equilibrando ali a carteira, né? E vai diversificando. Exato. E se um não der uma rentabilidade muito boa, o outro lá compensa. Então, e essa vantagem também do aprendizado, de você poder, em vez de arrematar um só, você arremata vários. Então você tem várias experiências, né? Para poder Exato. aprender cada vez mais rápido, né? E a ideia é ter uma carteira diversificada mesmo, POP, para rodar um pouquinho mais rápido, esses de maior valor que acabam dando um retorno maior, né, para o grupo. Então a ideia é diversificar, quem sabe aí daqui a pouco pegando comercial, pegando coisas diferentes. Então o grupo está bem aberto assim, a todas as possibilidades. Agora que a gente perdeu o medo de analisar o processo, de dar o lance, né, até dar o lance e dar aquele frio na barriga. Agora a gente já perdendo esse medo, a ideia é expandir. Isso aí. Como é que é na família aí? A pessoa entende bem, né? Você está arrematando imóvel, assusta e cotizando É, ainda. Você comenta que está cotizando, ficou estranho, você comenta é, isso?
Comento. Assim, meu marido entende bem, assim, ele ainda não quis se aventurar tanto. Estou conseguindo aos poucos convencer, fica com esse imóvel, mas ele ainda está esperando Tem que para trazer fazer. ele aí para É, matando, pô. exato. Meus pais têm aquelas crenças limitantes, né? Mas vai pegar essas casas todas destruídas, que eles quebram tudo, tiram tudo. Coitada da pessoa, não conseguiu pagar. Aí eu vou explicando, não, olha, eu tô entrando para resolver o problema. Tá, tá, tá. Então, a minha família é daquele estilo que não entende bem, né? Mas eu acho que aos poucos eles vão quebrando essas resistências e, enfim, acho que na medida que começa a ver o resultado, né, eles vão entendendo melhor. Exato. O Rodrigo perguntando aqui como é feita a divisão dos lucros nesse formato aí de cotização. Nós usamos muito o app, né? O app da Smart é sensacional. Então, conforme a pessoa dá o lance, paga leiloeiro, paga qualquer dívida, nós vamos subindo os comprovantes e o próprio app já vai distribuindo, dando o valor dos repasses. E quando chega cada uma pessoa tem um percentual, então a gente define na hora, às vezes a pessoa pode entrar só com 5%, às vezes quer entrar com 10, 25, 50. Então, esse percentual a gente estabelece no começo. E quando vem o lucro, a gente tira todo o custo e é dividido também nesse percentual. E o app é maravilhoso. O app é simples a gente fazer esse controle. Ó, então tá aí, né? Todo mundo entra com um percentual e as despesas é proporcional ao percentual e também lá na frente o lucro proporcional ao que foi aportado. Você falou aí que no início da aula aqui, né, do trabalho, né, que está buscando os leilões para poder dar uma tranquilizada aí no trabalho, né? Já está conseguindo ou ainda está cedo? Vai chegar com mais tempo? Ainda está cedo. Mas, na Ainda está verdade, cedo, né? assim, mas hoje eu já reduzi muito assim minha carga horária de trabalho, né? Desde que meu filho nasceu, eu reduzi. Eu hoje não dou mais plantão final de semana, eu não dou plantão à noite, tenho tardes livres. Isso eu me organizei para quando meu filho, depois que meu filho nasceu. Só que a gente sempre tem essa necessidade, quando você começa a pensar no futuro, quero investir, quero multiplicar meu dinheiro, e acaba que na minha profissão, assim, aumentar o rendimento seria ficar mais tempo no consultório, dar mais plantão. Então foi nesse momento que eu vi que eu não queria abrir mão desses horários que eu tenho. Então, assim, digamos que eu estou realmente com uma rotina muito mais tranquila do que eu já tive de trabalhar 60 horas, época de residência, era uma loucura, todo final de semana trabalhando, então já tive momentos de muito trabalho. Hoje minha carga horária é reduzida e a ideia é justamente aproveitar esse momento da redução para ficar trabalhando nos imóveis e investindo. Então eu não quero mesmo aumentar. E assim, eu amo o que eu faço, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo ter uma flexibilidade, eu trabalho em lugares que eu amo, né? Então eu não queria agora, eu não penso em sair do que eu estou. Eu só não queria aumentar para trabalhar em outras coisas. Ó, então tá aí, né? Já tá se adequando, né? Se ajustando, trabalhando menos. Os resultados vão vir ainda, porque não tem nenhum ano ainda dessas rematações, então uma já foi vendida, as outras daqui a pouco vão ser vendidas também, aí o dinheiro vai entrar e vai entrar no novo ciclo, né? Então daqui a pouco você vai ver efetivamente o resultado. Tá fechando o ciclo ainda, começando a fechar o ciclo das É, vendas, né? Depois aí entra no novo ciclo de reaplicar o de capital e o reaplicar. patrimônio vai crescendo. Mais para frente aí talvez você pense Aí, em parar quem ou não, sabe, mas né? a questão às vezes não é nem financeira, a questão é de gostar, né? Se identificar, É, de estar fazendo ali o que gosta, né? E uhum, tem também a família, né? Ah, não, quero ficar mais tempo com a família, não, quero trabalhar um pouquinho também, é, fazer um equilíbrio. E o importante é você ter a possibilidade de decidir, não ser algo imposto aí pela vida. Não, tem que dar um plantão no final de semana, tem que. Não, pode exatamente. fazer se você gostar, se achar que deve, né? Que é necessário. E o leilão vai dar essa possibilidade aí de, com certeza, ter mais tempo com a família. Não precisa largar, né? Como você falou, né? Dá para É, conciliar. E é uma carreira muito bonita aí, né? Temos que ter mais. É cardiologista, não é?
Cardiologista, Então, é é. muito importante, né? Tem que estar. A gente precisa também de mais médicos para poder atender aí o Brasil, né? Uma carreira muito bonita. Já parabenizo aqui, né? Que a gente sabe como é que é uma rotina corrida, puxada, né? Obrigada. E ainda correndo atrás, batalhando aí com todas as dificuldades. E eu É, acho interessante, PR, só comentar que é justamente isso, é ter a possibilidade de chegar um momento, então, hoje eu dou, assim, 12 horas na semana de um plantão de UCO, né, de UTI, que eu gosto de de trabalhar com doente grave, mas vai chegar um momento, quando eu estiver mais velha, que eu vou querer abrir mão de plantão, né, então é ter essa possibilidade de sair na hora que eu quiser. E outra coisa é que a gente trabalhar com imóveis me surpreendeu porque é uma atividade hoje prazerosa para mim. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de assistir às aulas. Eu tentei investir em outras coisas, eu tentei investir em ações, eu tentei investir em fundo, mas eu não entendi aquilo, eu não conseguia, eu estava perdendo dinheiro e aquilo me deixou uma insatisfação muito grande. E com os imóveis, não. Eu vejo que está certo, eu vejo que tem resultado e eu consigo entender, consigo aprender, eu tenho interesse. Então, é uma atividade prazerosa para mim e que eu penso que eu consigo levar. E outra coisa, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de. Eu penso muito em viagens, e é uma coisa que não te restringe do ponto de vista geográfico, né? Então, tem a possibilidade de uma liberdade financeira e geográfica. Então, para o futuro, eu vejo como uma grande possibilidade. Por isso que eu indico de olhos fechados. Assim. ó, é isso aí, né? O Kiko, por exemplo, tava viajando aí 30 dias e arrematando lá do exterior, na praia. É, Então é algo bem flexível, né? Que dá para fazer de qualquer lugar do Brasil, não te ingessa nem nada. E o retorno é significativo, né? Que é valor alto aplicado ali, você tendo 40, 50% de retorno, 45%, sobre um valor alto, é algo que agrega bastante, o patrimônio cresce muito rápido. Então é bom até esses eventos do Experience, que a gente obriga você a consolidar o resultado, né? Para saber quantos imóveis você fez, qual o patrimônio, que a gente vai arrematando ali e perde até noção de quanto tem de imóvel, de patrimônio, e você às vezes já dobrou teu capital e nem até percebeu. assusta, né, quando você olha. Assusta, o negócio cresce muito rápido, né? Você não está sempre aplicando ali, nunca para fazer ali um balanço aí dos imóveis. Quantos imóveis eu tenho? Qual o valor de venda de cada um? Que às vezes você já chegou no patrimônio, mas não sabe ainda porque não vendeu, né? Mas daqui a pouco o É, dinheiro entra ali. Então é muito legal ter essa. E você subiu lá no palco, né? Recebeu aí placa aí sim. de premiação, né? De arrematação. Daqui a pouco as vendas saem todas e vai reaplicar todo esse capital. Para quem começou aí que não sabia nada, Nada. um ano atrás você imaginaria que já estaria com esse resultado, com 8 Não, arrematações, várias experiências, cotizações. Comenta um pouquinho sobre essa não. mudança, né? De um ano atrás É, para Mariana de agora. não, então, eu não imaginava, quando eu comecei, eu achava primeiro que eu ia conseguir fazer sozinha, segundo, que eu ia fazer um, dois imóveis ali por ano para ganhar aquele a mais. Eu não imaginei que eu ia entrar nessa seita, né? A gente brinca que é uma seita, assim, que a gente está o tempo inteiro pensando em leilão e procurando imóvel para comprar. Eu nunca, na verdade, eu não sabia que existia, assim, nessa comunidade, essa força toda no mercado. Então, foi uma coisa muito nova, uma experiência muito engrandecedora, mas realmente totalmente diferente da minha expectativa inicial. Você estava no painel da Smart Girls? Tava com a Comenta aí como é Lili, que foi a experiência aí de participar de um foi uma painel. delícia, foi uma delícia. A Lili é uma pessoa maravilhosa, assim. A Lili, nas aulas, ela ter contado a trajetória dela fez muito sentido para mim, porque ela teve essa experiência de tentar arrematar, não conseguir, tudo estourar. E a gente, aí ela convidou, aí junto conheci a Ana Paula, conheci Carol, a Mariana, enfermeira, que trabalhou comigo na ambulância do SAMU. Olha aí. Então, hoje é uma assessora maravilhosa da Marcela. Então, assim, eu encontrei a Mari quando eu entrei na comunidade e ela, na hora, falou assim, ela é da turma 26, falou, Mari, você está no lugar certo, esse lugar, essa marcha é maravilhosa, tudo. Então, a Edna também, pessoa maravilhosa, então foi uma experiência
muito boa, a gente conversou bastante antes, o painel foi muito legal e a gente teve essa oportunidade de compartilhar essa experiência de ser mulher, de ter uma profissão totalmente diferente do mundo imobiliário, né? Todo mundo ali não sabia nada do mercado imobiliário, nada mesmo, né? O que era matrícula, e a gente conseguia, assim, ter um resultado, ter arrematações e conciliar, né, a nossa vida louca com os leilões. Ó, então tá aí, né? Painel legal demais, só mulheres comentando ali como é que o leilão, né, promoveu mudanças na vida de cada uma com uma atividade diferente, né, que não tem nada a ver com imóveis, mas o imóvel aí sendo uma possibilidade, né, de trazer novos horizontes, nova perspectiva, né? A Lili falando, né, o painel tinha 5 mulheres da área de humanas e biomédica, mostrando que qualquer profissão pode ser de arrematante. Exatamente, não tem essa de que tem uma profissão certa, não. Basta querer que consegue, né? E vai atrás aí, busca, se dedica. Um período muito curto aí, teve um maior desafio, um ponto ali desses 12 meses, né? Que é um período, vamos dizer assim, curto, né? Que foi mais difícil, talvez tenha pensado em desistir, achou que não daria, ou nunca teve isso, né? Sempre foi, vai dar certo e vamos seguindo. Eu sou uma pessoa muito otimista, sabe, Pierre? Eu vi que o negócio era bom, eu sabia que uma hora ia dar certo. Mas quando chegou ali por volta do mês de julho, que eu não tinha arrematado nada, que eu tinha participado de um monte de leilão, e eu fazia aquilo tudo, assim, pesquisava a fundo todos os imóveis, eu lia aquele monte de processo, eu sabia a vida do sujeito toda, chegava lá na hora, nada. Aí eu balancei, assim, balancei, estava bem desanimada, já não estava garimpando tanto. E foi aí que o João me convidou para os Tubarões e eu agradeço muito a mentoria dos Tubarões, porque eu não teria, eu acho que eu teria desistido se não fosse o grupo, se não fosse a forma de trabalho, que ali eu me encontrei uma forma de trabalho que fazia muito sentido, faz muito sentido para mim, né? Uma forma mais dinâmica, uma forma mais ousada, às vezes, e eu me identifico muito com isso, sabe? Então eu tomei um gás ali e foi por isso que começou a sair a arrematação e a gente fica procurando o tempo todo novas arrematações para girar, para fazer isso girar. Ó, então tá aí, né? Sempre vai ter um momento mais difícil, que é o decisor aí, se vai dar certo ou se não vai dar certo. Quem desiste nunca vai colher o resultado, né? Quem supera, depois vem ali todo o resultado aí, né? Vem a colheita. Então, parabéns. 9 arrematações aí num curto período de tempo, né? Com certeza vai vir muito mais, né? Muitas mais virão. Maior aprendizado nesse período aí de 12 meses, né? Teve algum aprendizado aí marcante que você queira compartilhar com a gente? Eu acho que além da questão dos leilões em si, né, técnicas, que eu acho que vocês fazem brilhantemente, eu acho que é esse espírito da comunidade e das pessoas se entregarem, se ajudarem, estarem disponíveis e estarem andando na mesma direção. Então, não é em todos os lugares que a gente sente isso, às vezes nem no nosso trabalho, né, acaba que o meu trabalho ele tem uma demanda emocional grande, a gente lida com pessoas muito diferentes o tempo todo, então estar num ambiente com pessoas com propósito, dedicadas e olhando para a mesma direção, a Lili falou, espírito de pertencimento, é isso mesmo, você se sente acolhido, você se sente ouvido e você tem pessoas com o mesmo pensamento para discutir, para estar junto. Então, eu acho que essa foi a grande descoberta para mim. Então tá aí, ó. Está no lugar certo, né? Com as pessoas certas, no mesmo propósito aí é o que vai te fazer, né? Persistir e continuar. Lili complementando aí, uma grande relação de confiança, é exatamente isso, né? Pessoas Exato. ali no mesmo propósito, pessoas que a gente pode confiar, arrematando junto. E esse é o segredo do sucesso, né? Sozinho é muito difícil de você conseguir bons resultados. Pode conseguir um ou outro ali, mas ser consistente, constante, vai ter que ter um trabalho conjunto, né? Em equipe. Um conselho para quem começa agora, não sabe nada de leilão, como você era um ano atrás, né? E evoluiu bastante aí nesse período muito rápido. Então, um conselho para quem começa agora e quer mudar de vida com leilão, quer fazer uma fonte de renda e está começando do zero, qual seria seu conselho?
Eu acho que, assim, confiar no processo, se dedicar, né? Então, a Smart tem um conteúdo excelente de aulas teóricas, de casos práticos, que estudando direitinho, se dedicando, garimpando, o resultado vai vir. Não tem como não vir. Então, é focar no que você pretende, né, da sua vida, e aproveitar também, enquanto isso, para fazer amigos, para conhecer histórias. Então, eu acho que quem está aqui já deu um primeiro passo, né? Quem acompanha o Smart, quem está aqui na live, que está interessado, a minha dica é acredite no processo, siga e se dedique. Então, Estude, arrisque às vezes, que o resultado vai vir. então tá aí, acreditar no processo e é algo que parece simples, né? Mas eu acho que é o grande diferencial de quem vence, né? Muita gente começa muita coisa e para no meio do caminho. Então o cara faz 3, 4, 5 coisas e para no meio do caminho. Era melhor ele ter feito uma até o final ali, Perfeito. confiando no processo, né? A gente que às vezes é muito imediatista, quer tudo muito rápido, mas tudo que vem rápido não tem, não se sustenta, né? Então, para Exato. você construir algo sólido, tem que ser um processo bem elaborado, que você está no meio desse processo aí, né? Já está com muito sucesso. Então, acredite no processo, não desista no meio do caminho, vá até o final. Esse negócio de ficar desistindo em várias etapas e pulando de uma coisa para outra nunca dá certo. Decidir uma coisa, vá até o final. Não precisa ser só leilão, qualquer outra coisa da vida, né? Isso serve para tudo, né? Começou um processo, vá até o final, né? Para se comprometeu, já gastou energia para chegar até o meio do caminho, completa ali, Exato. né? Porque o desgaste inicial é onde tem mais vontade de desistir, né? Que é mais difícil. Depois fica tudo mais fácil depois que já passou ali daquela fase inicial, que é a fase que você está agora aí de só estar colhendo, né? Resultado aí, parcerias, arrematações, lucro. Então, queria agradecer aqui sua participação, trazendo sua experiência de vida. Desejo que os leilões continuem sendo aí uma fonte de motivação para você, que você consiga realizar todos os sonhos aí que você se propôs quando entrou no mercado de leilão. E deixo aqui já aberto para você fazer suas considerações finais. Eu agradeço. Eu gostaria de aproveitar para agradecer vocês da Smart, né? Você, Renan, Pedro, Fernando ali. Então, assim, são pessoas que transmitem todo o espírito dessa comunidade. Então, a gente só consegue, a gente só está aqui por ter vocês. Então, agradeço muito. Agradeço aos meus amigos queridos aqui. Eu tenho vários sócios que estão aqui comigo, pela ajuda, por entenderem. Às vezes tiveram momentos que eu não consegui participar, que eu não estava presente, mas eles sempre cobriram ali, sempre continuaram, porque tem esse espírito de apoio mútuo, né? E desejo aí para o pessoal uma bela jornada, não desista, que Ana falou, que ele falou, quando no começo parece difícil, né, o caminho, mas quando a gente chega lá, faz todo sentido, tudo que a gente viveu. Então, a gente está nessa fase, vamos construir, vamos aumentar a dificuldade, vai ter momento fácil, vai ter momento difícil, mas a vida é isso, né? A vida é para a gente crescer com esses momentos. Então tá aí, né? Um bata conselho. Não desistir, que as dificuldades fazem parte. Mari, obrigado aqui pela live. Tenha um ótimo dia. Fica com Deus. Um grande abraço. Obrigada, grande abraço, ótimo dia para todos. Beijo. Valeu, bom dia, galera. Até mais.